Sejam muito bem-vindos no canal Mundo de Amanhã, o canal que traz um novo olhar sobre alguns temas corriqueiros da vida. Pensa assim, como deveria ser uma sala de aula? Como deveria ser seu quintal? Como deveria ser uma quintanda? Como deveria ser um escritório? Como deveria ser uma sala de música? Será que a gente pode repensar isso de uma maneira diferente, um novo olhar, trazendo experiências do campo que fazem a diferença no dia a dia? Então, essa é a proposta do Mundo de Amanhã, que pretende, então, mudar seu olhar sobre umas coisas da vida, do dia a dia. E hoje, para conversar sobre o Mundo de Amanhã, recebemos o Jorge Ferreira. O Jorge Ferreira é um agricultor, digamos, de nascimento, ele vai explicar para nós. Ele também é um educador ambiental, ele é especialista em cogumelos e, no final, ele se apresenta como naturalista. Então, isso me chamou a atenção, porque a conexão da natureza e esse projeto Mundo de Amanhã é muito grande. Então, quando alguém se apresenta como naturalista, realmente chama a atenção. Jorge, muito bom dia. Por favor, o que significa para você ser um naturalista? Boa. Bom, muito obrigado pelo convite. Super feliz de estar aqui fazendo parte desse projeto de vida, com certeza. Muito bem-vindo. É muito legal. O que é um naturalista? A primeira pergunta, né? Para mim, na verdade, são pessoas que se relacionam muito bem, harmonicamente com a natureza. E aí, por isso eu conto a minha história dentro de um viés que é naturalista, porque meus pais escolheram, né, fazer uma diferença, alguns anos atrás, foi criar os filhos no meio da natureza, e eu agradeço de ter sido tão sortudo, de ter nascido nessa família, onde eles decidiram e fizeram na prática uma mudança e uma criação de uma realidade de vida no meio da floresta, buscando uma integração harmoniosa, integração amorosa com aquele meio, com aquele lugar, e trazendo para mim um cotidiano onde eu tenho e vou ter para sempre um amor profundo pelo aquele ambiente, pela biodiversidade, pela floresta, enfim. Mas na verdade acaba sendo um amor amplo, né? Onde eu tenho que compreender de onde vem meu alimento, como produzir meu alimento, como transformar meu alimento também, né? Em outras, né? Beneficiar e tudo. E ao mesmo tempo manter o ambiente em equilíbrio. Para compreender tudo isso, nada como ser um naturalista, né? Então por isso eu me identifico assim. Entendi. Então esse termo naturalista, então ele tem esse viés de harmonização, de compreensão, digamos, holística, né, tudo o seu ambiente. E na prática, começou como agricultor do começo já bem assim, integrado a maneira harmoniosa, ou começou de uma maneira a agricultura mais que a gente viu, a tradicional, e foi migrando? Bem tradicional, né? A agricultura que meu pai foi criado e que que eu trabalhei durante muitos anos, não se chamava agricultura agroecológica ou agrofloresta, né? Que é com que eu me identifico também hoje, trabalho com essa linha há mais de 20 anos, né? Agrofloresta. Mas era uma agricultura que, por mais que era tradicional e tudo, ela não era com insumos. Então a gente nunca usou insumos, nunca comprei insumos externos para produzir meu milho, meu feijão, minha cana, né? Então era culturas tradicionais, sim, mas sim. assim, um método que não era, digamos, modernizado com insumos farma. Nunca usou isso? Não, nunca. Como nunca fez para escapar isso? Porque a pressão é forte do mercado, né, de rendimento para isso. Mas né? Então, por isso a proposta de vida da minha família, do meu pai e da minha mãe, ele era muito voltado para a subsistência familiar. Então eu não tenho pressão externa sobre a minha produção. Posso até comercializar minha produção quando for um excedente. Então eu vendo aquilo que eu não vou dar conta de consumir na minha família. Então eu não trabalho forçando a natureza a produzir o que eu quero vender. Eu comercializo quando a natureza me dá em abundância. Muda tudo na vida. Muda tudo. Muda tudo na vida. É porque você começa a pensar que você precisa de rendimento para vender. É que isso que vem sua substância é totalmente diferente de você produzir, ter sua substância e se sobrar, eu vou vender. Eu acho que talvez 30 anos atrás, 40 anos atrás, alguém teria visto isso como coitado, não entendeu nada. Hoje, fala, nossa, genial. E é bem isso que aconteceu. Meu pai era taxado como louco, um coitado, enfim, todos os nomes que as pessoas pudessem dar, de forma menosprezando a decisão de viver na roça, viver na agricultura, em um momento em que o crescimento urbano estava em auge, década de 80, década de 90 e tudo, onde a construção civil estava em auge, um monte de coisa
que fazia o fluxo contrário. As pessoas saindo da roça, indo para a cidade, e meu pai fazia o fluxo contrário. Ele e minha mãe faziam o fluxo para dentro do sítio. E... Tem que ter muita personalidade de fazer isso, né? Óbvio. Tem que ter muita decisão, muita personalidade, muita fé em Deus, fé em si mesmo, acreditar muito na natureza, acreditar muito no seu potencial para tomar decisões como tais e mergulhar em busca de um conhecimento que vem na prática, né? Não é um conhecimento que você pega um livro e vai descobrir que você vai levar a sua vida fazendo aquilo, entendeu? É uma coisa que você tem que ir construindo no dia a dia. E aí você foi trabalhando também com agrofloresta, com esse tipo de agricultura, ou você migrou jamais para lá do educação, lá do compartilhar esse conhecimento? Na realidade, a minha vida inteira foi uma construção eu diria, foi uma construção de uma bagagem, de uma experiência que de alguns anos para cá, talvez 8 anos para cá, eu percebi que eu tinha uma bagagem muito boa para compartilhar. Que eu já estava pronto para compartilhar. Né? Aprendeu sem saber. Não foi estudo. Pretensão. Não, eu não fiz mestrado nem doutorado, não. Eu somente vivia e amava e amo, né? E é interessante porque eu falo assim, eu não estou dando aula, eu estou compartilhando um aprendizado, né, que eu tenho da vida e quando eu compartilho eu aprendo de novo. Porque uma vez que eu te falo assim, poxa, no longo da minha vida eu aprendi muito sobre plantar, colher e beneficiar o meu alimento. E como era isso? Aí eu conto tudo como era. Aí eu relembro, reforço, afirmo e percebo que eu fiz o caminho certo e quero continuar. Então, é um aprendizado constante, sabe? Então, por mais que há 8 anos para cá eu compartilho bastante, né, em várias áreas, né, que eu posso falar para ti, dentro da área de gastronomia, educação nas escolas, trabalhos como comunidade tradicional, e onde quer que seja que me chame, eu vou e tenho experiência para passar da relação com plantas, fungos, enfim, o que for do assunto, tudo isso é acumulado com a vivência, né? Eu não parei para estudar aquilo para dar palestra, eu estudei para dar aula, não estudei... Não, é vivendo, né? Então... a força da experiência. E aí quando você faz essa aula, ou se passa esse conhecimento, então sua sala é a floresta? É a Mata Atlântica? Sim. Mas o que acontece? Na verdade, a Mata Atlântica é meu cerne, minha alma de inspiração para levar o conhecimento. É como se fosse a pólvora dessa explosão inteira. Porque, na verdade, eu posso dar aula em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar que seja. Eu vou encontrar plantas comestíveis, eu vou encontrar fungos. Então, porque a natureza é interessante porque a gente fala, eu vou para a capital, né? Já dei várias aulas no centro de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro, né? Já dei aula em vários lugares urbanos onde as pessoas falam, Jorge, tudo bem, você vai vir para cá, mas não tem nada aqui. Aí eu, tá bom, tô indo. Aí chego lá, tem cogumelos comestíveis, tem plantas comestíveis, tem passarinho cantando. Então, o que acontece? A natureza, ela está presente, né? A biodiversidade, ela está presente em muitos lugares, só que o ritmo de vida das pessoas no dia a dia, elas não reparam. Então, o que faz, né? Às vezes a gente precisa se conectar, que ela é mais resiliente do que o que a gente imagina. Então, basta você não manejar seu jardim durante alguns dias para você perceber que o seu gramado não é só gramado mais. Ele tem uma folhinha diferente surgindo. E essa folhinha pode ser uma planta comestível, como pode ser uma medicinal, ao mesmo tempo ela pode dar uma flor que produz um pólen que atrai uma abelha nativa. Então, essa integração e essa ecologia, essa soberania da natureza, ela está presente. O que acontece? Você ignora, porque você não está habituado a isso, e aí é o que eu faço a leitura. É o que eu estou, né, nessa prática da habilidade de perceber. Eu falo, não, você tem aqui também, você só não parou para olhar. Você acha que natureza é só na floresta? Não. Sabe? Então, a natureza está em nós. Sabe? Também é um talento de observação, né? O talento de observar. E ter tempo. Será que isso é o maior ingrediente que precisa também? É ter tempo? Será que o luxo supremo não é de ter tempo? Eu diria que assim, tempo, curiosidade profunda, eu acho que são 2 ingredientes muito fortes. Né? A curiosidade faz com que você administre seu tempo e aí você vai ter o tempo. Né? Então, quando você quer muito aprender e tem determinação que você quer aprender aquilo, você vai ter que administrar seu tempo. O tempo é um negócio muito abstrato, né? O tempo, a gente tem tempo para tudo, é tanto que a gente faz 10 mil coisas. Só que se você disser, não, eu quero hoje ter o meu tempo só para, aí você foca naquilo. Claro que a minha vida, né, me proporcionou muito a não ter uma conta para pagar, várias coisas que eu tive o privilégio de não pagar água, não pagar luz, não pagar gás, porque foi criado a fogão a lenha, foi criada a luz de vela, a luz de lamparina, não tinha energia elétrica.
Então, várias coisas que hoje eu vejo que são custos altíssimos, que você tem que pagar porque alguém vai te cobrar ou vai cortar. Você não usa? Eu não tinha. Aí, tem hoje? Hoje eu tenho. Tem. Hoje eu tenho, Eu tenho aqui, né, na cidade, mas no meu sítio eu não tenho. Tá. Então, quando você tem essas facilidades, né, de uma relação tão integrada à floresta, onde o tempo é para compreender a natureza, é isso que você tem para fazer. Então, você vai fazer bem feito e você vai absorver a informação, seus olhos desenvolvem uma habilidade de distinguir, né, de discernir, né, que são palavras, discernir tudo que está à sua frente. Né? Uma coisa que é bem chave é que a gente vê, mas não enxerga muitas das vezes. Então, você está vendo tudo, porém você não está enxergando tudo. Nada. Ou nada, né? Depende da porcentagem. Isso. Tem pessoas que enxergam 1%, aí outros vão evoluindo, né? E tal. É uma yoga, na realidade, é uma yoga da vida, desenvolver esse olhar da potencialidade que a natureza tem. E o que a gente fez? Por que a floresta foi eliminada? Por que a Mata Atlântica foi disseminada, foi cortada, né? Por falta dessa compreensão de toda a biodiversidade e a importância dessa biodiversidade para a alimentação, para a subsistência da humanidade. E aí a ignorância é um negócio que faz você simplesmente ignorar, corta tudo e planta isso porque eu conheço. Monocultura. E aí vem a monocultura então, e aí estragou tudo. Numa pessoa como você, a monocultura, aí é um absurdo dos absurdos. Né? Absurdo, absurdo. Extremo do absurdo. Então a pessoa corta toda uma floresta que tem mais de 2.500 espécies, mais não sei quantos mil seres vivendo ali, para botar milho, para botar algodão, para botar cana. E aí é isso, né? É uma ignorância bruta. Em cima de um rendimento, porque tem um comprador que precisa, então para aumentar o rendimento vai colocar um monte de insumos, de agro... E aí ele tem que pagar tudo. Como e aí chama o... Agrotóxico. Agrotóxico. Aí depois, como isso vai exaurir a terra, aí para produzir mais vai precisar colocar mais ainda. E aí encarece tudo, é tudo uma cadeia, né? E é o transporte, levar para lá, para o outro lado do mundo. É uma cadeia de escravidão, né? É uma escravidão eterna, né? Na verdade, quando você está nesse sistema, ou você desperta e sai, ou você é um escravo eterno de um sistema que domina toda a situação. Então, tudo que meu pai fez foi o contrário, tudo que minha mãe decidiu viver com ele lá e me criar foi o contrário disso. Então, hoje eu tenho um treinamento para viver fora de um sistema que domina a alimentação, domina a medicina, domina a educação em si, né? A educação também é um pacote do sistema. Então, existe tanto pacote que a gente está sobre ele que, de certa forma, a ideia de um naturalista e a ideia de uma pessoa que visa ter é fugir desses pacotes. E é óbvio, não precisa ser radical. Mas o mais bonito disso é você, por mais que você não consiga viver totalmente, mas que você compreenda que você tem capacidade de. Entende? Vamos lá, se a gente for caminhar nós dois na Mata Atlântica aqui, o que a gente vai almoçar? O que a gente vai almoçar? Provavelmente a gente vai comer uns talos de algumas plantas que são cítricas, outras são agridoces, tem uns tons, né? Rocheados, vou dizer um nome, capsoba. Capsoba é uma planta riquíssima em proteína, né? Chamada Erichite valerianifolium, é o nome científico dela. Isso é bacana saber o nome científico, porque com o nome científico você vai descobrir tudo que há de estudo sobre aquela planta. Então, proteína a gente garante com essa planta. Se quiser um pouco mais de proteína, a gente pega uns cogumelos também. Então, você teria cogumelos. E, óbvio que tem um monte de castanhas que caem, cocos, né, na floresta, que são alimentícios. Né? Um coco indaiá, por exemplo, é uma amêndoa que cai abundantemente. Uma planta de indaiá, que é a maior palmeira da Mata Atlântica, produz em média de 45 a 80 quilos de coco. E esse coco tem uma polpa que você pode fazer um mousse, pode fazer um molho para acompanhar a tua salada, como você pode partir, pegar a semente, que seria o coco exato, e complementar seu prato no meio de uma salada diversas com talos e cogumelos. Então a gente montou um cardápio que vai dentro da proteína, fibra, carboidratos, sais minerais. Então, você garante quantidade. E quantidade. E se garante a variedade de proteína, toda a cadeia que precisar para se alimentar bem. Sim. Isso é processado? Precisa queimar? Precisa cozinhar ou pode comer cru? Tudo cru. Tudo cru. Nunca faz fogo? Pode fazer. Não. Eu sou da política de que tudo pode, desde que eu tenha consciência de. Que eu vou fazer, que vai ser bem feito e tal. Na verdade, eu não sou crudívoro, não sou vegetariano e não sou carnívoro. Sou onívoro, então, né? E aprecio muito a alimentação crua, porém, é uma das melhores formas de se ingerir muito alimentos, né?
Mas também adoro grelhar, adoro assar na brasa, assar em cima da brasa. Eu gosto de cozinhar embaixo da fogueira, dentro do solo, embalado na palha, enfim. Você pode fazer muitos métodos, até para que isso vire prazer, né? Porque a alimentação tem que ser um momento de prazer, de conexão. E você falou quantidade, em algum momento você falou quantidade. Esse é um ponto muito importante. Quando a gente fala que a alimentação a partir da floresta, da biodiversidade da floresta, a gente não se baseia em quantidade, tá? Isso desmistifica muita coisa. Que é o que me perguntam. Ah, Jorge, beleza, as punks, toda essa alimentação, e se tiver que alimentar essa massa gigantesca? Então, foi sem dúvida a minha pergunta. Então, o que acontece? Por que a gente precisa produzir uma escala gigantesca? Porque a gente come 10, sei lá quantas vezes mais do que o que a gente precisa para o nosso organismo se nutrir. Porque a gente come um alimento que tem tão pouco nutriente que você come em grande quantidade. Então, a ideia é que a gente buscasse, através de várias orientações de pessoas que falam isso e comprovam cientificamente, que a gente precisa de muito menos quantidade, porém mais qualidade. Isso é um trabalho da agroecologia, um trabalho do slow food. Tem vários movimentos grandes internacionais que pregam e prezam por essa prática, que o quê? É exatamente isso. Eu entrei na floresta, por que eu tenho que comer banquetes? Por que eu tenho que fazer grandes paneladas? Não. Eu posso comer pequena quantidade, mastigar bem e me conectar profundamente com todos esses nutrientes que eu estou absorvendo. E aí você não precisa de grande quantidade, mas sim você tem grande qualidade de nutrientes. Óbvio que se eu tenho que fazer grandes esforço físico, aí muda um pouco a regra. Mas aí se eu tenho que fazer grande esforço físico, eu também alcanço maior quantidade de faixa de floresta ou de potencial alimentício. Aumenta o tamanho da quitanda, né? Aumenta o tamanho da quitanda. Eu vou mais profundamente no meu... Então, e provavelmente aonde menos pessoas chegam, então vai ter mais também. Vai ter mais. Muitas frutas e tudo. Então a riqueza que está dentro de uma floresta, ela é tão grande e tão abundante, tão mágica, que é possível realmente você passar dias dentro da floresta, né? Se alimentando. Porém, a gente tem um hábito alimentar muito louco de comer grande quantidade, 3 vezes ao dia regado. Então, esse hábito não se comporta se você fosse um forage, né? Um coletor, né? Que forage, né? É um termo em inglês, mas que é como sair para foragear, coletar e comer, né? O coletor em si, ele era caçador e coletor. A gente era muito caçador e coletor. Hoje eu prego muito o coletor, não tanto o caçador. Eu quase nem falo de caçar, porque eu acho que a gente não tem muito espaço para isso, sabe? Agora, como coletor, a gente tem muito espaço. Está num momento que não tem espaço para isso. Não. Vamos ser coletor, é muito possível. Você entra num jardim desse, cheio de flor caindo nos gramados, um pé de jambo está sempre caindo um monte de estames, né? O jambo produz tanta flor, tudo comestível. Um pé de jambo pode produzir 10 quilos de estames, que são o órgão mais... É uma fartura, não? É uma abundância. E está caindo por todo lugar, não é na floresta, está na rua, está na cidade. Então, se a gente fôssemos um pouco mais atento a essa diversidade e um pouco mais coletor, a gente estaríamos dependendo muito menos do sistema e garantindo muito mais uma alimentação igualitária, igual para todos, através dessas práticas. E aí tem um alimento que você mencionou e que você conhece muito bem, que não tem tão boa reputação, mas que é também todo o universo, que são os cogumelos, né? Sim. Cogumelos da Mata Atlântica. Qual que é o seu encanto com o cogumelo? O primeiro encanto foi perceber que ele é um dos agentes mais importantes na ciclagem de nutrientes na floresta, né? Na natureza em si, né? Ele pode transformar um tronco gigantesco em nutriente para todas as minhas plantas, né? Então, eu quero plantar um inhame, mas eu tenho um caule gigante de ipê aqui que vai levar, o fungo vai lá, transforma aquilo em um humus. Então, isso é uma magia que não tem como não se apaixonar por aquele ser, né? E é óbvio que tem mais seres envolvidos no processo, mas os fungos, né, que a gente está falando deles. E aí eu comecei a observar isso muito intuitivamente, porque meus pais não tinham esse olhar. Enfim, na realidade, quando eu comecei a olhar para cogumelo há 8 anos atrás, nem material e referências bibliográficas, referência brasileira eu tinha, né? Só europeias e tal. Mas eu comecei a me apaixonar só por ver, só por analisar lindo demais, e fotografar. Eu queria fotografar. Até que no momento eu já tinha um acervo de 200 espécies de cogumelo rápido, porque aqui é abundante demais. Comecei a querer estudar a fundo e eu sou muito apegado, não por medo de fome e morrer de fome e tal, porque eu não tenho medo disso, mas eu queria saber o que era comestível. Então as pessoas falam, mas os medicinais? Lindo também, mas eu sou muito apaixonado pelos comestíveis.
E aí comecei a estudar eles, assim, sabe? E a paixão só aumenta porque comecei a abrir os olhares, o meu olhar, assim, para a magia inteira, né? São famílias de fungos comestíveis na Mata Atlântica que muitas das vezes a gente vai falar um nome, Pleurotus, por exemplo, que é um gênero, né, de uma família de cogumelos no mundo inteiro, muito consumido. Na Europa se o consome nome é muito francês, Pleurotus. Então. Mas ele é francês, mas ele é barra latim, né? Porque então a gente tem essa matriz, né, do latim que é o nome científico. Certo. Tá? Então eu estou falando de um Pleurotus, pode ser um Pleurotus de Jamur, pode ser um Pleurotus ostreatus, então são Pleurotus várias outras espécies. Né? Então tem várias espécies. Entendi. E aí você vai na Mata Atlântica, tem Pleurotus de Jamur na floresta. Quem não conhece, um Pleurotus de Jamur é uma coisa encantadora, parece uma flor no meio da floresta, só que um fungo rosado, lindo. E temos aqui, sabe? Você pode caminhar e encontrar ele. Além de ser um belo banquete, além de ser um atrativo incrível, ele está decompondo uma matéria. Então, hoje mesmo eu estava explicando para um italiano, estava caminhando e falando, cara, você viu o cogumelo? A árvore está morta, então não se encoste na árvore, pode ser que ela vá cair. Então, tem cogumelo? É isso. Ele está fazendo o quê? Está ciclando nutrientes. A árvore morreu, alguém vai lá e decompõe aquilo e transforma em nutrientes. Então, e aí, além disso, você tem o cogumelo para colher. E o cogumelo é como se fosse uma reprodução. É um órgão de reprodução do fungo, né? Então, ele só vai dar cogumelo quando toda a estrutura dele está bem nutrida. Tá? Então, ele tem nutriente, água, luz, tudo perfeito, equilibradinho. Aí ele dá o cogumelo. Então não adianta que o cogumelo não vai surgir num ambiente que está em desequilíbrio. Na verdade, cada vez parece um milagre da vida, não? Mas é um milagre da vida. E ao mesmo tempo é poesia total. Passa, né? Passa andando, nem vê, nem saca. E na verdade é, inclusive, nutriente gostoso de comer. Exatamente. E por que esse mito, né? Essa visão que isso é um pouco, cuidado, só falar de cogumelo venenoso. Mas a maioria não é. Não. É delicado porque eu acho que a humanidade em si, eu não diria nem Brasil, eu diria até boa parte da humanidade em si, a gente é muito dominado por um sistema capitalista, sei lá de quantos mil anos, sabe? Em quem tem mais dinheiro domina toda a situação. E quem controla alimento e água controla tudo. Então, um sistema que pensa em controlar a humanidade, ou controlar uma nação, ou controlar um povo, controlar qualquer coisa, controla os conhecimentos, controla o alimento e tal. Então, infelizmente, a gente está sobre isso, onde você ser autônomo de coletar seu alimento na floresta é crime, é perigoso, é mortal, pode ser tudo, porém, não vai ser uma autonomia. É subversivo, né? Total. Então descredita. Total. E eu dou muito graça a não ter da escola, porque aí eu já não passei por já não tive isso na vida, assim, sabe? De que esse é o certo. Não, graças a Deus que você não foi na escola, né? Tem tanta coisa certa pra gente Se tivesse na escola, você não estava aqui com a gente conversando. Não sei, eu teria sido um especialista em um ponto, tema, seria especialista em cogumelos e não iria compreender as plantas medicinais, talvez, né? E isso é muito... Mas, assim, todos os ramos são importantes para a cadeia, né? Eu aprendi com todos os ramos, aprendi com um monte de pesquisadores, tenho um monte de amigos para agradecer. Todo o meu conhecimento vem de trocas, vem de intercâmbio. E todos os intercâmbios estão baseados em fontes de conhecimentos empíricos. A ciência é montada em cima de conhecimentos empíricos, copila e tem um embasamento profundo sobre aquilo. E isso pode ser espelho para quem quer se aprofundar nisso. Então eu me aprofundei nisso através de uma autonomia de estudo. Eu tenho uma autonomia de escolher o que eu quero aprender muito e eu vou lá atrás e aprendo muito ou não. Então eu quero aprender muito sobre música. Eu vou estudar música profundamente, vou tocar o meu piano perfeitamente. Então você escolhe o que você quer ser bom na vida. O que você está me dizendo é que o fato de não ter ido numa escola que ia formatar a sua cabeça de uma determinada maneira, te permitiu ter esse olhar mais holístico sobre, digamos, o ecossistema Mata Atlântica. Eu acredito. Você sente nisso? Profundamente. Profundamente. Óbvio que minha mãe é super cuidadora da coisa da medicina, então eu sempre me tratei com ervas, então ela me impulsionou nisso. Meu pai, muito agricultor, ele tem um carinho profundamente para alimentar aquela semente que já vem do agricultor durante muitos anos e que para a gente comer a gente vai beneficiar dessa forma. Então isso me impulsionou muito. E aí você tem uma base, né, familiar que te impulsiona a acreditar naquilo e, enfim, ter prazer naquilo que você faz.
Mas acredito que é uma encarnação, ou não sei, ou missão de vida. Eu vim mais curioso do que o normal para perguntar ao meu pai até ele ficar cansado. Eu perguntava tudo. Pai, que planta é essa? Pai, que folha é essa? Pai, que inseto é esse? Pai, que... E ele falava, chega de perguntar. Perdi a paciência. Muitas vezes ele perdeu a paciência. Falava, para de perguntar, tudo. E aí ele dizia, não sei, é venenoso. Enfim, no momento que você já está sem paciência, você diz tudo. Então, mas eu sempre voltava para estudar aquilo de novo. Então, entendi. Então você me disse que além de ser uma quitanda, essa floresta é uma farmácia também. É tudo. Então, que tipo de... Se eu for lá caminhar com você depois do almoço, ou se me arranhar alguma coisa, você vai arrumar planta para cicatrizar. Provavelmente, andando na floresta lá do sítio, a mais provável do sistema agroflorestal vai ser a erva moura, que é uma cicatrizante incrível, poderosa, que é uma plantinha que você vai simplesmente macerar a folha e ela vai soltar um suco, né, um sumo verde, que você vai aplicar no ferimento e vai arder no início, vai queimar, como se fosse um metiolate, um própolis, só que vai cicatrizar em 24 horas, desde que o ferimento não seja tão grande, é óbvio, né? Mas tem tudo ali, né? Então a coisa ficou mais grave. A gente vai recorrer a outra coisa, vai fazer um emprasto de arnica, de saião, uma cataplasma com argila e um pouco de sumo de arnica. Existe a medicina do nosso lado, como existe o alimento do nosso lado quando você está na floresta, isso é fato, assim, sabe? E é possível, claro, você tem que confiar muito, ter calma, porque nessa hora também não adianta se apavorar. Então, é tudo aquilo que a gente falou até no início, né? Eu acho que essa calma, curiosidade, é tipo a razão de você se aprofundar nessa compreensão. Entendi. Então tem uma outra coisa ligada a essa palavra de abundância, que eu acho que é uma palavra assim, importante no todo esse contexto do amanhã, de não confundir quantidade com abundância, né? Mas a Mata Atlântica, digamos, a floresta úmida, né, rainforest, ela é, por essa mistura de calor e água, é muito abundante, né, generosa. Quando você vai em outro biomas, até brasileiras, é a mesma coisa. Você vai no Cerrado, você vai na Caatinga, também tem essa abundância? Também tem essa abundância. Em qualquer lugar tem abundância, né? É claro que aí depende da estação, lugar que é mais clima temperado vai ter sua estação mais abundante, outras menos, né? Mas eu já fiz expedição tanto na Caatinga quanto no Cerrado, ainda não tive a oportunidade de ir para a Amazônia, né? Mas encontrei tive o prazer de encontrar essa abundância lá também, tá? E muitas das vezes até espécies que ocorrem na Mata Atlântica também, sabe? Então, tipo, já fui para o Cerrado e coletar jatobá, que é uma árvore importantíssima, medicinal, que também ocorre no Cerrado de Transição ou Grande Cerradão. Se pode encontrar uma espécie de jatobá. E é isso, lá tem também os tipos de fungos, que são de lá, que às vezes pertencem à mesma família que ocorre aqui na Mata Atlântica, ou a mesma espécie, pode acontecer, adaptação e tudo. Então a abundância, na realidade, a escassez não existe, né? A escassez é conhecimento, é compreensão, isso há muita escassez mesmo, de paciência e tal. Mas de alimento, dessa biodiversidade, está em toda parte, assim, né? O que acontece é que em alguns lugares o nego conseguiu extinguir, né? Isso é certo. Mas se eu for numa floresta, no núcleo de floresta, no núcleo de um parque, de uma área de conservação, de uma RPPN, dessas unidades, assim, vai ter biodiversidade incríveis. Incríveis. Eu tive a oportunidade também de ir para a Europa, né? Já fiz intercâmbio na Inglaterra, no sul da Inglaterra e no norte da França, inclusive, para catar plantas silvestres e tal. Tanto a parte marítima quanto de lugares alagados, assim. E é isso, assim, eu fiquei maravilhado de ver tanta abundância, onde as pessoas falam, não, como é que você saiu do Brasil para ir para esse lugar que não tem nada? Sabe, eu ouvia isso, assim. Como assim, você é criado na Mata Atlântica, onde tem tudo, e você foi para um lugar que não tinha nada? E mesmo assim, nas dunas de Calais, ao norte, extremo norte da França, encontrava uma gramínea que, por conta do vento, jogava um monte de areia sobre ela, para ela tentar alcançar a luz do sol, ela ficava estiolando dentro da grama, e por não ter luz, ela não desenvolve fibra, e por não ter fibra, ela é um meristema alimentício, é um palmitinho, como se fosse um palmito. Então eu tirava aquilo e comia, com super sabor, né, marítimo e tal. Incrível. Então você tem alimento em qualquer lugar, só que tem esse olhar e compreender. Por isso a natureza em si te mostra, né, onde você tem o alimento ou não. Então a abundância ela não é ligada a fenômenos climáticos apenas. Não. Aonde você não acha, não enxerga essa curiosidade ou essa capacidade de enxergar
que você já mencionou, ela, na verdade, a abundância está nisso. Está ali. Entendi. Pode transcender, mas pode favorecer. Então eu não diria assim, tipo, aqui é muito mais abundante do que alguns lugares, óbvio que sim. Tá? Mas eu não diria que não tem nada. Nunca foi o deserto do Saara. Eu quero ir também, caçar comestível lá. Vou te contar que eu já fui e eu já estive, né? Como fala, eu me surpreendi de ter muito mais do que se fala. Pois é. Mas não estou falando que tem abundância comparando com aqui, claro que é diferente. Mas você se surpreende. Eu me lembro, uma vez estive na Jordânia, não faz muito tempo, e aí todo o deserto, depois de uma chuva, está tudo verde. É isso aí. Tudo verde depois de uma chuva. Basta uma chuva que tudo nasce. Mas uma coisa que eu acho fabuloso, assim, é o fato que o ser humano tem uma tendência a divulgar, a falar mais, a dar mais atenção ao negativo. Então as pessoas falam que no deserto não há nada, que na cidade não tem nada, que não sei onde... Então essas são notícias que se espalham. Que o deserto tal não tem nada. Mas é isso que você falou, ninguém foi lá depois de uma chuva, visitou aquele lugar, tirou uma foto dos dentes de leão florindo após uma chuva. E aí anunciou, cara, estou aqui, olha as flores que brotaram porque choveu. Porque o nutriente existe, as sementes adormecem no solo por 120 anos, tem semente que fica embaixo da terra por mais de 120 anos, esperando a condição para ela germinar. E a condição é o quê? Nutriente, luz e água. Então, aconteceu aquilo, um fenômeno, vai vir, entendeu? Então, essa informação ela é tão mais importante do que dizer que no deserto não tem nada, mas ninguém faz isso. Ou ninguém não, muito pouco se faz. Essa é a real. Ô Jorge, toda essa vivência, toda essa experiência te trouxe a um projeto que chama Somos Natureza. Somos Natureza. O que é Somos Natureza? Conta para nós assim. O Somos Natureza é uma interpretação dessa minha vida inteira, junto com a vida de uma pessoa com quem eu me identifico muito, que é a Mariana Benchimol, que por ser pedagoga, por ter toda uma vida ligada à educação, só que diferenciada, e eu fui criado com uma educação totalmente diferente e ligada à natureza total, a gente se encontra e começa a dialogar muito sobre o potencial que se tem de educar pessoas e educar não criança, mas todos os seres humanos, a nós mesmos. Até mesmo a gente, como estamos ali ministrando as oficinas, a gente está se educando, de levar as pessoas para uma experiência, uma vivência, uma oportunidade de entender que a floresta ela é parte de você como você é parte dela. E através de sensorial, né? Através de sentidos que todo ser humano tem. Alguns têm um pouco menos, outros têm um pouco mais, né? Quem não tem visão, sente, tem olfato. Então a gente começou a trabalhar com todos esses sentidos, usando esse conhecimento, né, que eu já falei um pouco, de que tem a planta medicinal, aromática, então você pode tocar, sentir a textura. Então, a gente desenvolveu um roteiro de experiência, onde a gente leva as pessoas para a floresta, percurso curto ou longo, isso não depende, onde a gente está proporcionando a eles olhar para essa biodiversidade com um olhar criativo também, sabe? Em que, além de você estar vendo uma folha, você está vendo uma forma, que você pode criar uma arte, que você pode desenvolver um pigmento, que você pode não pôr na boca, mas você pode cheirar, você pode sentir a textura. Então, e aguçar esse sentido... Os 5 sentidos, né? Que são muitos sentidos, né? Que a gente passa o dia inteiro, às vezes nem para observar que você usou só 2, em vez de usar todos os 5, né? E a gente proporciona isso para as pessoas nesse programa chamado Somos Natureza, que a gente já executou vários e vários formatos até, trabalhando só com criança, é claro que é o mais incrível de tudo, trabalhar com criança, onde não tem conceitos ou preconceitos ainda, né? Estabelecido, né? Que aí fica, não vou comer esse mato, não. Criança não tem muito isso. Você fala que é comestível, que é maravilhoso, eles vão comer. Então a gente já fez com criança, com educadores, pais e filhos. Então é mágico, assim. Porque as pessoas... Eu compartilho isso, né? Tá vendo essa floresta? Essa floresta é uma floresta secundária, inicial e tal. Vou interpretando tudo isso. Fala, aqui tem plantas medicinais, tem plantas aromáticas, alimentícias. Então vamos degustar essa alimentícia, degusta e tal. E eu vou induzindo eles a desbloquear. A gente vai se desbloqueando paradigmas de que ali não tem nada, que ali é só uma floresta. Então, aí você descobre que você é parte dela, que você é a natureza também. Por isso a gente deu o nome Somos Natureza, através de uma educação de contato direto. Assim. Então, um projeto de educação ligado à floresta. E que traz vivência tanto de
floresta quitanda, floresta farmácia e floresta, sei lá, quintal ou playground, né? Lugar para brincar, para se divertir, né? Tanto que a gente faz a trilha coletando elementos, então tudo que eu apresento para as pessoas, a gente tem uma bolsa que vai colocando uma amostra de tudo isso que a pessoa degustou, o que não é para degustar, mas sentiu, textura e visão e tal, eu vou guardando para um determinado ponto da trilha, onde eu vou vendar metade do grupo e a outra metade vai ser guia dessas pessoas em um percurso muito pequeno, vendadas para aguçar muito mais esses sentidos. E aí eu uso todas essas plantas de novo, ou plantas, ou troncos, ou cogumelos, ou o que eu encontrar, para ela sentir tudo de novo, porém sem a visão. Porque a gente gasta muita energia com a visão, e sem essa visão a gente vai muito longe no olfato, no tato, é impressionante. Aumenta mais. Me diz uma coisa, e qualquer lugar da floresta vai conseguir fazer o programa. Mesmo que o lugar nunca foi, certeza que vai encontrar alguma coisa. Tanto que é para ser somos natureza. Então, o que eu encontrar na natureza é o elemento que eu preciso para brincar naquele momento, para conseguir compartilhar. Então, nunca é duas a mesma coisa. Não, que, inclusive, para quem faz, é divertido, né? De mudar. A gente tem um amigo, que é um amigão assim, ele fez todos Somos Natureza que a gente já fez. Todas as vezes que a gente sai, ele fala, eu estou na lista. Jorge, mas vai ter quando de novo? Eu vou de novo, e ele vai. E para ele cada vez é diferente. Cada vez é uma coisa. Tipo, fiel ao Somos Natureza. Isso não está no currículo obrigatório da escola, não? Tinha que entrar, né? Não é? Tinha que entrar. Quem sabe um dia a gente coloca. E a ideia é que esse programa cresça tanto quanto cresça os bambus aí, né? Cresça muito mesmo, porque... E é possível que muitas pessoas se inspirem nessa ideia e criem isso nas escolas, criem isso no seu dia a dia, porque tem tantas pessoas que têm esse conhecimento que eu estou compartilhando aqui agora com você, que tem parte desse conhecimento, ou tanto quanto o que eu estou falando, e muitas vezes ele ainda não olhou para isso, entende? Que isso é um elemento de trabalho do dia a dia que ele pode compartilhar, que ele pode movimentar e fortalecer uma cadeia enorme, assim, sabe, da soberania humana e tudo. Então, a ideia é que cada vez que a gente faça um Somos Natureza, também a gente deixe uma semente nas pessoas que participaram, que quem sabe faça com os filhos, faça com o vizinho, faça no seu quintal, e que isso vai crescendo, sabe? Essa prática de entender que a natureza é parte de você como você é parte dela. Sabe que é uma das primeiras vezes que eu vim para essa região aqui, que eu acredito que esse litoral, nesse lugar na fronteira entre Rio e São Paulo, um dos litorais mais bonito que tem, né? No Brasil, com certeza, até do mundo, talvez. Na verdade, é o bioma mais biodiverso do mundo, né? A Mata Atlântica. É incrível. E aí, quando eu vim aqui, me lembrei uma coisa que eu li de um Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci era um cara que acompanhou um dos primeiros navegadores que veio da Europa para a América do Sul. E ele era um escritor, um cartógrafo. E aí, especificamente dessa região aqui, não sei exatamente aonde, mas nessa região aqui, ele escreveu uma coisa do tipo: se o paraíso existe, não deve ser longe daqui. E nessa época, no século XVI ou XVII, se foi isso, XVI até, pouco depois do Cabral, ele veio por aqui, eu acredito. E ele... então ele falou isso, eu acho que isso foi uma mistura de ver essa natureza tão abundante. Eu acredito também a vivência dos índios que vivem aqui, que vivem nessa harmonia que você descreve, né? Eles vivenciam isso. Totalmente. Era um povo pacífico, inocente, talvez demais, até que não aguentou a pancadaria, né, dos colonialistas que entraram. Mas, tipo, eles tinham essa noção do que tem um estado, digamos, um pouco idealizado, talvez, do homem em paz, em harmonia com a natureza, que é essa região, esse povo aqui, né? Se o paraíso existe, não pode ser longe daqui. Eu acredito muito nisso também. E é interessante que você fala dos povos, né, que viviam aqui. Eu fiz um trabalho recente com uma aldeia indígena, recente mais ou menos, antes da pandemia, em Iguape, que é interior de São Paulo, que é uma região litorânea também de São Paulo. No litoral sul, né? Litoral sul, com os Guarani. Então a gente fez uma imersão para buscar potencialidades da floresta com manejos de floresta em pé, né? Que é uma tendência, né, da gente buscar mais recursos da floresta em pé, mantendo a floresta lá e você tirando recursos que te dê resultados financeiros também. E eu fiz um trabalho com eles e eles me contaram uma coisa que eu achei muito bonito, assim, fala,
Sabe por que a gente quase entrou em extinção? Porque a gente é muito passivo. Mas sabe por que a gente não entrou? Porque a gente é muito passivo. Porque eles não... o fato dos guaranis ter permanecido, a gente ter hoje mais de 80 mil guarani ainda no Brasil, é porque eles eram tão passivos que eles conseguiram não bater tão de frente com esses coronéis e resistirem até hoje, ainda com seu jeito lindo de ser e de uma busca constante em estar em harmonia com a floresta, porque é o que eles sabem fazer perfeitamente. E a gente ainda pedalando, né, tentando criar novas formas de se estar em harmonia com a natureza. E eles viviam. Só que como eles são tão passivos, eles também são levados para onde o humano quer, o branco quer, né? O branco leva a aldeia para lá, leva para cá. E aí ele está naquele local há 40 anos, óbvio que ele ainda não conseguiu compreender. Porque toda essa compreensão da natureza, ela não é de um dia para outro. Haja paciência, sabe? Eu digo que, tipo, tenho 30 anos de Jorge na floresta, só que para compreender a natureza você precisa de 70, 80, 100 anos, né? Então, os povos, eles viviam gerações e gerações naquele vale, aí eles compreendiam. E com uma transmissão ancestral, claro, de um para outro. A força a via oral. Na época, o educador era o pajé, né? E todo mundo sentava em volta e ouvia todas as suas histórias, e mitos, e contos, e tudo. E era a forma de... Porque a história identifica o povo e fortalece a cultura, entende? Então, ouvir as histórias... Fala de novo. A história fortalece o povo que preserva a cultura. Porque se você não escuta a história, ou seja, eu escuto a história do meu avô através do meu pai, e se eu não passo essa história para o meu filho, daqui a pouco ele não sabe nem de onde ele veio, qual é a geração dessa família, o que eles se alimentam, qual é a base alimentar do café da manhã, do almoço e do jantar, entende? Ou a prática do dia a dia, entende? Então essa história, essa coisa de ouvir a história contada via oral, olho no olho, na luz da vela, na luz da fogueira, no som do violão, é uma das coisas mais importantes que a gente tem, que a gente já perdeu muito, né? Então é incrível, assim, sabe? Eu acho que eu que chamo de narrativa, sabe? Eu acho que a narrativa, ela é fundamental na criação de uma pessoa. Ou que escutou de história, ou que viu, que faz a diferença. E se você deixar isso para os mestres do marketing, que vão te trazer a narrativa que serve a algum propósito ou outro, aí você deixa de mostrar a sua narrativa para entregar a do outro. E aí entra para... Se você entra na narrativa do outro, não deixou de ser a sua. Então, eu acredito que isso tem um lado muito, muito verdadeiro, né? Que o ambiente, como você falou, o ambiente natural, no caso, uma floresta, a Mata Atlântica, ela traz sua própria narrativa. Se você ensina a criança, então usa aquela que está aí na frente. Claro. Não vai usar uma imagem de outro lugar, de outra cultura, de outro povo. Usa a que tem aqui perto, né? Então, essa Somos Natureza, ele está ligado principalmente às crianças da região aqui? Da região. A gente trabalha só com crianças da região. Mas eu estou aberto, né? Na verdade, até hoje a gente só executou com pessoas de Paraty, isso me satisfaz muito. Primeiro porque, permaculturalmente falando, isso é muito mais sustentável. Ou seja, eu estou aqui, faço um trabalho com todo o coletivo que está aqui. Se eu precisar fazer isso em Silva Jardim, lá do outro lado do estado do Rio, eu vá para lá e faça isso com eles lá. Primeiro que eles precisam ver que o seu entorno é tão rico quanto, sabe? Ou outras riquezas que ele precisa olhar. E trabalhar com o povo que está aqui é uma forma também de que eu fortaleça essa minha crença que a gente precisa preservar a floresta, sabe? Precisa preservar. Então, trabalhar com a comunidade local é fantástico, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Na verdade, essa iniciativa Somos Natureza, idealmente, ela poderia ter uma em cada lugar, né? Para fazer o Somos Natureza, somos a nossa natureza, né? Não vir aqui para ver uma natureza, vem, fica lá e vê e o que também tem, né? Possa fazer isso, mas entenda que valorizar o dia a dia é a coisa mais importante. Então, Somos Natureza é para você valorizar seu dia a dia e não um dia de uma experiência X. Senão é fácil, né? Você pode ir para a floresta lá, não sei aonde, chegar lá lindo, maravilhoso, e volta, chega, joga o plástico quando você quiser, faz os mesmos hábitos. Isso então, tem também um viés que chama de serendipidade. Já ouviu falar dessa palavra? Não. Serendipidade é a sua capacidade de se maravilhar das coisas que você tem por perto e que você não esperava. É isso. Sabe? O inesperado, de fazer uma descoberta muito feliz, localmente inesperada. Ótimo. Isso é um pouco esse conceito, né?
Eu ouvi um que é muito parecido, que meu pai ouviu e levou para casa e eu aprendi e nunca mais esqueci. Que é, olhe para o seu ambiente com o olhar de quem te visita. Então, olhar para o seu entorno com o olhar de quem te visita. Normalmente, quando um visitante chega na tua casa, elogia tudo. Então, faça o mesmo. Elogie tudo que você tem no seu entorno. Todo dia. E não espere alguém vir fazer isso. Então, eu faço isso o tempo inteiro. Maravilha. Tipo, eu olho para a natureza como qualquer um que vem da Europa, qualquer um que vem de outro lugar do mundo e fala, que biodiversidade linda. Eu falo, eu vejo isso todo dia e... Né, essa capacidade de se encantar também, né? É, encantar todo dia. Apaixonado eterno. Tem que ser apaixonado eterno. Jorge, muito obrigado por seu depoimento. Vamos que vamos. Muito obrigado por seu olhar. Eu vou lembrar muito de você ter falado para nós que se você sabe tanta coisa sobre esse ambiente natural, é porque você não foi para a escola, né? Eu acho que isso é um ensinamento que pode ser visto como um ilustre bem do mundo de amanhã. Então, nossa proposta sempre de trazer um novo olhar, eu acho que de fato hoje esse novo olhar apareceu. Se não vai para a escola, é aí que você vai aprender muita coisa. Sem desmerecer, obviamente, né, as pessoas que lutam para ensinar, mas não descuidando a escola como instituição, mas descuidando como método, né? E o método local, o método vivencial, o método próximo da natureza, ele é um jeito, se Deus quiser, né, voltar, que já foi uma época, como foi falado, né, e voltar isso para o futuro. Muito obrigado para a sua paciência, para a sua presença, para a sua participação nesse programa. A gente espera se ver em breve. Valeu, muito obrigado e até a próxima.